do Senhor agora, falaremos sobre Abraão hoje. Sobre Abraão e o filho da promessa. Quero começar com o capítulo 22. Vamos ler os primeiros versículos. Capítulo 22 de Gênesis, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele lhe respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Volta comigo para o capítulo 12, porque é onde começou a história de Abraão. Abraão, ele tinha sido chamado por Deus. Capítulo 12, versos 1 em diante. O Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E essa bênção vai estando no coração de Abraão desde o início da sua fé. Ele recebe essa promessa do Yahvé, do Deus Criador, de que ele seria uma bênção. Não apenas que ele seria uma bênção, mas que ele abençoaria os outros. Ele seria uma bênção. Essa palavra é uma palavra bonita do hebraico, porque ela fala desse favor de Deus que ele teria. Inclui os dons que Deus daria a ele. Bênção inclui os benefícios de Deus. Tem muito a ver com a palavra graça do Novo Testamento. Deus vem sobre você, a boa mão de Deus estará sobre você, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, eu te farei crescer, e o meu favor estará com você. Eu vou cuidar, vou guiar, vou proteger a sua vida. E não apenas ele seria abençoado, sua família seria abençoado. A bênção não é apenas para a vida dele, mas a bênção dele é o próprio Deus na vida dele. Mas além disso, ele iria abençoar todos os povos. Gênesis 12 fala que ele seria a bênção, e essa bênção dele seria a chave para todos os outros povos. Abraão, ele é abençoado para poder abençoar os outros. E você nunca vê que essa bênção é recebida sem que você seja uma bênção para outros. E assim acontece na nossa vida. Deus te abençoa para você ser bênção para outros. Deus abençoa a igreja para ela ser bênção para os outros. E é uma bênção para todas as nações. Eu vou pegar a sua família, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma nação imensa. Com tradições, com uma cultura, com uma língua própria, com um governo independente, sustentável, leis, constituição. Vocês serão um povo. E aquele homem, então, que era natural de Ur, lá na Mesopotâmia, ele migra para a Palestina com o seu sobrinho Ló, e assim você vê a história dele se desenvolver. Deus havia ele chamado para formar uma família, ele morre para essa terra distante, ele agora faz parte de uma família de imigrantes. E logo depois, no capítulo 15, você vê novamente Deus, anos depois. Lembre-se que Abraão, Deus fala que ele saiu da sua terra com 75 anos de idade. Era um senhorzão. 75 anos de idade. Com a sua família, sua esposa 10 anos mais nova que ele. Eles migram com seu sobrinho Ló. E Abraão agora, no capítulo 15 de Gênesis, um homem um pouco mais velho, então, alguns anos depois, andando no escuro, debaixo das grandes árvores, Deus chega para ele novamente. A palavra do Senhor vem a Abraão, numa visão, capítulo 15. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então, Deus se revela novamente para Abraão, mas você percebe que agora, debaixo daquelas árvores, parece que essas promessas que Deus havia feito alguns anos antes não haviam acontecido. Como é que ele seria uma grande nação? Ele não tem filho. Ele não tem nem terra, ele é um beduíno,
Deus falou para ele que vai dar uma grande terra, mas ele não tem terras ainda. Ele vive como nômade, ele vive em tendas, em barracas. Essa promessa de Deus não se cumpriu. Então você vê um Abraão que carrega um peso no coração. Eu não tenho filhos, Deus, minha mulher é estéril, nós somos idosos. E quem vai assumir minha herança vai ser o Eliezer, o filho da escrava, que vai herdar a terra. E observa a frustração desse homem no capítulo 15, um homem que recebe promessas de Deus, mas essas promessas não se cumprem, e ele aguarda. Mas Deus fala para ele: olhe para os céus. Olhe para os céus, olhe versículo, capítulo 15, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, olhe para os céus. Versículo 5. Olha agora para os céus e conta as estrelas. Eu não sei se você já cresceu no interior, vários dos mais jovens aqui nunca viram o céu do interior. Nunca viram aquele céu estrelado, bonito, com milhões e milhões de estrelas. Você já teve essa oportunidade. Abraão chega naquele momento, olhando para os céus estrelados. Deus diz para ele: olha para os céus e conta as estrelas. E Abraão deve estar pensando: como é que eu vou contar tantas estrelas? São milhões e milhões e bilhões e bilhões. E Deus fala para ele: olha, a sua descendência será grande como essa. O número dos seus filhos, o número dos seus netos, bisnetos, tataranetos, a sua família vai ser grande, o povo vai ser imenso. E esse Deus criador, soberano, formador de bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, promete para Abraão isso. E Abraão chega para ele: então, Senhor, mas como é que eu vou saber, no verso 8, capítulo 15, como é que eu vou saber que eu vou receber essa herança? A resposta de Deus é extraordinária. Olha comigo no capítulo 15, versos 9 a 11. Deus lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente à outra, mas não cortou as alas. Então você percebe aqui, é difícil a gente ler um texto desse em tempos de ONGs, protetora dos animais, pensar nisso, mas é que você, a não ser que você seja um bom vegano aqui convicto, perto da gente, você vai ter muita dificuldade de aceitar esse texto, mas eu quero que você entenda o sentido dele. O Criador aqui, o Criador de todos os animais, pede para eles cortarem, para Abraão cortar no meio o quê? Um novilho, uma cabra, um carneiro, um rolinho e uma pombinha. 5 animais. Colocá-los em ordem. Cortar bem no meio. Separar os 5 animais. Então, os 5 animais em ordem. Carneiro, cabra, cordeiro. E assim por diante em ordem. Cortados pelo meio. Separados um do outro. E o que está separado não dá para juntar de novo. Não vai dar para você colar novamente. Mas esses animais então cortados, Abraão fica o dia inteiro espantando os urubus que estão ao redor, porque é carcaça, eles querem, sentem o cheiro do sangue, querem aquilo. E aí é o que acontece, o texto vai falando logo em diante que ao anoitecer, Abraão dormiu profundamente e veio um grande pavor sobre ele. E ele sente a presença de Deus. E Deus fala, Deus se faz presente. O texto fala no verso 17 do capítulo 15, que Deus desce como um fogo fumegante, uma tocha de fogo, como a visão do Monte Sinai, da glória de Deus. Deus desce e Deus passa entre os 5 animais. Aquele fogo fumegante, aquela tocha fumegante, passa entre os 5 animais para demonstrar a glória de Deus. Deus está presente. Aquele mesmo poder do Monte Sinai que é visível, depois da glória de Deus se manifesta. Deus está naquele lugar. E a simbologia é clara que depois, em Jeremias capítulo 34, você observa que o povo de Israel fazia essa cerimônia do pacto com frequência. Porque ela representava justamente o andar de Deus entre partes divididas de animais, para dizer que Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. Deus está fazendo com cada um de nós, com o seu povo, com a sua família Abraão, uma aliança, um pacto. E eu vou manter as minhas promessas. Eu faço um juramento aqui, no meio desses animais partidos, que eu estarei com você. E esse juramento é feito em meio a oráculos do futuro, em meio a profecias assustadoras, amedrontadoras. A sua família,
Deus fala, vai ser exilada. Vocês vão peregrinar e permanecer 400 anos em escravidão, em opressão. Mas haverá depois libertação, prosperidade. E ele revela então aquela história que aconteceria do seu povo no Egito. E com a libertação do Êxodo. E Abraão creu, o texto fala, e Deus então sela aquele pacto. Deus faz uma aliança com Abraão, da sua própria vida. Ele jura com Abraão. E ele aponta para o cumprimento final daquilo que seria partido depois no cordeiro. Paulo vem isolar esse texto aqui para sustentar a sua doutrina da justificação pela fé. O texto está dizendo justamente que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo usa isso depois em Romanos capítulo 4. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, porque aquela aliança de Deus com Abraão se torna um ato de confiança de Deus. Ele confia em Deus de tal forma que vê a justiça de Deus e a presença de Deus partir da sua glória entre aqueles animais partidos. Então Abraão recebe aquilo como crédito de justiça, uma dádiva de Deus. Paulo vem interpretar sendo esse, não por merecimento próprio, porque ninguém poderia juntar aqueles animais de novo partidos, mortos. Mas Deus vem lhe dar a sua justiça, a sua graça. Então, nesse sentido, a fé justifica. A confiança em Abraão na justiça de Deus é a justificação pela fé. Ele está convicto que Deus vai fazer, que a justiça foi recebida por Deus. Não é a sua confiança que justifica-se na presença de Deus, mas é a fé, na verdade, é olhar para a justiça de Deus. Então, quando eu falo eu sou justificado pela fé, estou dizendo isso, eu confio que a justiça de Deus foi me dada de presente. E ele crê nas promessas. Deus vai abençoar minha família. Deus vai multiplicar minha família. Nós seremos uma grande nação. Mas Deus não cumpre as promessas. Pelo menos a curto prazo. Os anos vão passando, capítulo 16, você percebe, 10 anos depois, antes de chegar em Canaã, Abraão já com mais de 80 anos de idade. Na verdade, ele estava com 86 anos de idade, a promessa de Deus ainda não chegou. Parece que Deus está atrasado. E de acordo com a cultura oriental, você vê no capítulo 16, então, que o filho de uma escrava poderia ser considerado herdeiro. Sara lhe dá Agar, que é a sua serva, que engravida e gera um filho para Abraão. Era algo comum na cultura antiga. Mas Agar quer tirar vantagem da situação e pelas leis da Mesopotâmia, a criança seria o herdeiro de tudo, então ela começa a tratar mal sua senhora, de tal modo que a Sara expulsa de casa, ela dá à luz a criança no deserto, Deus a salva, lhe põe o nome de Ismael, porque ouviu suas aflições. Ismael é considerado, então, filho de Abraão. Ela volta humildemente para servir, Deus a salva, ela retorna humildemente e continua servindo Sara. Mas os anos vão se passando. Em Gênesis 17, vários anos depois, agora Abraão com 99 anos de idade. Ele ainda não tem filhos. Deus chega novamente então para ele. No capítulo 17. E Yahvé chega para Deus e reafirma a sua aliança. As promessas vão se cumprir. Você será uma grande nação, você será abençoado. E Deus vem e muda o nome de Abraão para pai de multidão. E esse homem que está há 24 anos esperando as promessas de Deus, não tem filho, novamente recebe a visitação de Deus. E Deus não apenas fala para ele que você vai ser pai de multidão. E ele olha para Sarai, que na verdade era o nome, chama de Sara, que agora é princesa. Sara quer dizer princesa. Mas será que Deus cumpriu a sua promessa? Deus havia dito que Sara seria mãe, ela seria mãe de nações. Agora isso é demais para Abraão. Então 24 anos depois de receber aquelas promessas, depois de lutas e guerras, depois de anos de sofrimento, ele não tem filho. Deus chega para ele novamente. E Deus não apenas traz as promessas, mas ele amplia essas promessas, aumenta as suas promessas. Então o que Abraão faz? Capítulo 17, verso 17.
Abraão dá risadas. Abraão ri. Ele está na presença de Deus. Deus, mais uma vez, conta aquelas várias histórias bonitas dele, de bênção. Abraão não aguenta. Ele acha que Deus está indo longe demais. Isso é ridículo, Deus. Minha mulher está velha demais, Senhor. Aqui as coisas não funcionam mais. Faz tempo que a gente não faz nada aqui. A coisa não funciona. O negócio aqui não dá mais. A cena é tão absurda, gente. A cena é tão ridícula aqui, depois de tantos anos, que Abraão se sente na liberdade da risada. Na presença de Deus. E ele leva na brincadeira a palavra do soberano. Ó soberano, essa história toda aí não vai dar certo para a gente. Aqui não tem jeito. Deixa que o Ismael faça isso, Senhor, seja razoável. Deixa o Ismael, meu filho já está aí com uns 13 anos de idade, é um adolescente. Um belo pré-adolescente, Senhor, dá uma olhada para o meu filhão aqui, deixa ele assumir. Deixa ele ser o rei, o senhor dessa grande família. Senhor, suas promessas são gloriosas, são maravilhosas, mas achar que a minha mulher vai fazer alguma coisa, vai ficar grávida, e eu vou prestar para alguma coisa, Senhor, isso é demais. Então começa a dar risada. Aí você vê também que Sara deu risadas depois. No capítulo 18, capítulo seguinte, o anjo de Deus hospeda-se com ele a caminho para Sodoma. Eles estavam indo para a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles fazem uma paradinha para pernoitar na casa do Abraão. No capítulo 18, verso 10, aí chegam os anjos de Deus e definem o dia que vai nascer a criança. Piorou. Não está grávido, não faz nada, já faz muitos anos. 99 anos de idade. A esposa com 89 anos de idade. Vem os anjos de Deus e define. A mulher estava ouvindo na cozinha, a Sarai estava ouvindo na cozinha, Sara, agora ela começa a dar risada. Ela sozinha lá na cozinha. E o anjo de Deus lá, dizendo que a data do nascimento do bebê é tal. Não vai ter ultrassom, mas ele já tem a data, já sabe definir aqui. E ela nem está grávida ainda. Daqui a um ano eu vou voltar, seu filho vai nascer, não tem óvulo, nenhum óvulo congelado aqui, não vai ter fertilização in vitro, não dá para transplantar o órgão. Gente, hoje talvez você possa pensar que meia dúzia de Viagras resolvam o caso. Mas não vai dar certo. Como é que ela vai engravidar? Mas há milhares de anos atrás, isso não era viável. Mas, no capítulo 21, as promessas se cumprem, você segue o texto, e aquele casal de velhinhos consegue ter uma relação sexual, funciona de algum jeito, lá que só milagre mesmo. Sara está grávida. E é uma gravidez sem problema, sem acompanhamento médico, sem ultrassom, sem remédio, sem nada, e ela está perfeita. O bebê nasce perfeito, incrível. Deus manda colocar o nome dele de Isaac, que quer dizer o quê? Risada. Risada. Você não riu? Ela não riu, você vai ter que dar risada a vida toda. Vocês vão chamar seu filho de risada o dia inteiro. Ei, risada. Ei, risada. Tudo bem, risada. Não faz isso, risada. Risada, porque ele representa ridicularmente o cumprimento da promessa de Deus. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E mais uma vez Deus fala, seremos uma grande nação, vamos abençoar todos os povos. Isaac é o sorriso de Deus para vocês. É a risada de Deus em forma humana. É Isaac. É um pouco daquilo que Maria teve ao receber a notícia da gravidez de Jesus. Mas ela não riu, mas ela ficou maravilhada. Pô, maravilha. Eu vou ficar grávida sem conhecer homem nenhum. Uma virgem dá à luz sem relação sexual. Por isso Jesus disse, Abraão se alegrou no meu dia. Ele estava feliz. Lembra que Jesus fala sobre isso? Quando soube do nascimento, se referindo à sua própria gravidez. Mas Deus, me parece, e aqui vai a história, não terminou, gente. Aqui eu quero focar hoje na mensagem, para concluir nesse tema principal. Que parece que às vezes a fé precisa ir além da capacidade de crer. A nossa fé precisa ser uma promessa que vai mais. A fé é levada ao ponto do absurdo. A fé foi levada ao ponto do espetacular na vida de Abraão, ao ponto do incrível, mais do que o Believe It or Not, né, do programa. É incrível o nascimento dessa criança. A sua fé precisou amadurecer.
Sua fé precisou se desenvolver além de todas as evidências. Sua fé precisou ir além da impossibilidade científica. Isaac era um filho da promessa. Era a própria existência materializada da promessa. A própria encarnação da promessa de Deus. Pela fé. Mas a história não termina a contradição, então, do texto que eu comecei lendo, do pedido de Deus, testando, de tal forma que ele devesse sacrificar seu filho, no capítulo 22. Sacrificar Isaac e oferecê-lo numa fogueira. Versículo 2: Toma agora teu filho, teu único filho Isaac, que amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Aqui a história é antagônica, ela me parece irracional, é uma história contraditória. Sacrificar o próprio filho, sacrificar o filho da promessa, sacrificar o filho da nossa alegria, do nosso sorrir. Esse filho é o próprio sorriso de Deus. Parece ultrajante, contrário ao próprio conceito da promessa. O descumprimento da própria promessa de Deus parece que é a destruição da própria promessa da aliança de Deus. E Deus sabe que Abraão ama profundamente. Você imagina a história desse pai, a história de amor, de love que esse pai tinha pelo filho, o único filho. O amor deles deveria ser um negócio assim intenso, profundo, indescritível em palavras. Abraão está sendo testado a questionar aqui a promessa, as ordens de Deus, e a vida de Abraão prova isso. Apesar das grandes promessas de Deus, a vida cristã está cheia de provações, de sofrimento, de esperas. Essas promessas parecem que não se cumprem. A história de Abraão demonstra que na sua vida, apesar das preciosas promessas, a vida estará repleta de provações. A história dos santos e sábios na história confirma isso. Que apesar das grandes promessas que Deus fez na nossa vida, nós estaremos enfrentando lutas e obstáculos e frequentemente teremos a sensação de que a promessa não se cumpriu ainda, porque que Deus não respondeu ainda aquilo que Ele prometeu. Agora, eu quero que vocês notem aqui que Deus não mandou Abraão matar seu filho. Eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Deus não pede para Abraão matar o filho, mas oferecê-lo em sacrifício. É uma coisa completamente diferente. A diferença é importante quando a gente vê a cultura, a teologia, o contexto do Antigo Testamento. Na história antiga, a vida de homens e mulheres era amaldiçoada pela iniquidade. Esse era um conceito muito claro. O ser humano ele estava amaldiçoado. O ser humano é um animal iníquo. O ser humano foi amaldiçoado pela sua iniquidade. Então, isso requer a morte de pessoas. O julgamento de Deus recaía frequentemente sobre o primogênito dos povos, que representava o herdeiro, representava a própria família. O próprio Criador pede os primogênitos dos rebanhos. Você lê o Velho Testamento, você lê essa preocupação com as primícias da agricultura, os primogênitos do rebanho. Em Êxodo capítulo 13, Deus pede a Israel a consagração do seu primogênito, e nas 10 pragas são os filhos primogênitos dos egípcios que recebem o julgamento contra o castigo do seu povo. Havia da mesma forma iniquidade entre os judeus. Então o que Deus fala para o povo? Você vai sacrificar cordeiros. O cordeiro da Páscoa, a origem da Páscoa vem do sacrifício do cordeiro, do sangue aspergido e espalhado nas portas. Você lê isso lá em Gênesis capítulo 22, para dizer que essas casas pertencem ao Senhor. E o anjo da morte não adentrava a casa dos egípcios por causa do sangue espargido, espalhado na porta. Os levitas eram depois consagrados a Deus por causa do pecado. Os levitas representavam a família e permaneciam com a família como alguém que pertence ao Senhor. Você era um levita da casa de Deus, mas você pertencia a Deus. Então o pedido de Deus por Isaac era consistente com essa demanda de todo primogênito que representava a iniquidade do povo. Então Deus não está pedindo para assassinar seu filho, mas executar o julgamento justificado pela iniquidade humana. Apesar disso, todo sacrifício exige derramamento de sangue.
Nós cantamos frequentemente o Cordeiro, Cordeiro de Deus, porque essa é uma linguagem forte, esse simbolismo da necessidade de cobrir o pecado. É chamada expiação. Você cobre o pecado com o sangue de um animal, para que o seu pecado representado naquele animal possa te trazer então cura. Você seja restaurado do seu pecado, perdoado do seu pecado. É claro que nós sabemos o final da história de Gênesis 22, e que Isaac não foi morto, e que um cordeiro foi preso no arbusto, no morro, que faria o sacrifício, mas o evento não gera, o evento de forma nenhuma gera justificativa para o sacrifício humano, que foi algo que aconteceu com frequência no mundo antigo, até a Idade Média. Até ultimamente a gente ouve uma história ou outra de povos sacrificando. Recentemente, essa semana passada, eu vi sobre algumas comunidades fazendo sacrifícios humanos na Índia. Mas nós não podemos perder o sentido aqui da ordem de Deus. O teste não representa o fortalecimento da fé de Abraão, mas também simboliza o preço que Deus paga por nós na redenção. Deus exige de nós não apenas a dedicação de tudo que temos, mas também a total remissão dos pecados. Ele não estava simplesmente exigindo Isaac, mas ele estava dizendo, olha, há um preço da iniquidade, e o pagamento de Isaac não vai ser suficiente. Mesmo o pagamento do teu filho amado, que você mais ama, vai ser suficiente, porque a oferta de um pecador por outro pecador não é aceitável. Então, na história dos povos, muitos pais ofereceram seus filhos em sacrifício. Você vê o próprio texto de Miqueias, capítulo 6, falando sobre isso. Deus, devo oferecer o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Deus fala, não. O que Deus espera de nós é andar humildemente na presença de Deus. O que Deus espera de nós é a prática da humildade, é a prática da misericórdia. Mas Abraão aponta agora para o dia da redenção. Quando Abraão vai se aproximando, você vê no capítulo 22, subindo, versículo 8, o filho pergunta para ele, na verdade, no versículo 7, então Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, imagine a sensação desse pai agora, imagine como é que o seu coração estava, subindo aquele morro, para sacrificar o próprio filho. E o filho pergunta para ele o seguinte, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aquilo deve ter entrado com uma faca no coração do pai. Versículo 8, respondeu Abraão, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Os dois iam caminhando juntos. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ele estava no Monte Moriá, provavelmente, meus irmãos e irmãs, na mesma área que o templo de Salomão foi construído milhares de anos depois, no mesmo lugar, na mesma área onde a cruz de Cristo seria levantada, no Monte Moriá. E aí você vê então ele apontando para o dia de Cristo. João capítulo 1, versículo 29, é o texto que fala, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vem essa referência no Novo Testamento, como Jesus Cristo sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus, não Abraão, paga o preço da redenção. O Cordeiro que Deus sacrificaria seria o próprio Filho. O sangue dos animais não poderia pagar o resgate. O sangue dos animais não iria de forma nenhuma dar-nos a redenção pela iniquidade, mas Deus faz por nós o que Abraão não poderia fazer. E Deus faz por nós o que Abraão não precisou fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a grande lição da história para nós é, e aqui você vê esse encontro de Abraão com Deus, a grande história da vida de Abraão é que a gente não conseguiria compreender a profundidade, preste atenção, irmãos, nós não conseguiríamos compreender a profundidade emocional e teológica, o sentido mais grave do ensino do Evangelho, do amor de Deus pelo Filho amado, se nós não conhecêssemos a história de Abraão tendo que entregar o próprio Filho. O preço, a gente canta às vezes, nunca saberemos o preço, a gente repete, nós nunca saberemos o preço, é verdade.
nós nunca saberemos o preço. Porque a gente consegue, de uma forma limitada, a olhar para a história desse homem que recebeu as promessas de Deus, que depois de 25 anos recebe o filho querido, que ama esse filho, que é a coisa mais preciosa da sua vida. E Deus pede para ele sacrificá-lo, para entregar tudo que tinha. Nós conseguimos sentir um pouco da profundidade emocional do coração do nosso Pai, ao entregar o próprio Filho, por amor a nós. Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo chega a dizer o seguinte: aquele que não poupou o próprio Filho, não nos daria com Cristo Jesus todas as outras coisas? Se ele não entregou o próprio Filho, meu irmão, minha irmã, nós somos cristãos, temos esta aliança com Deus, um Deus que andou na sua glória desde os tempos antigos entre animais partidos, que veio ao Monte Sinai, que se manifestou na vida de um povo, que entrou na história desse povo, que estava presente no tabernáculo, que disse que é o Deus Emanuel, é um Deus presente, que envia o seu próprio Espírito para residir em nós, que está dentro de nós. Se esse Deus não poupou tudo, que é o próprio Filho, porventura Ele não nos dará, graciosamente, todas as outras coisas que precisamos. O custo da redenção é total, e o preço foi alto demais. Nunca saberemos o preço. Nós devemos confessar que a nossa fé, confessar que a salvação custou tudo. Mas a segunda lição para nós, eu queria deixar isso bem claro para você hoje, é não apenas que o preço foi total, mas é que a vida de fé não pode ser menos do que o preço pago. A vida de fé que você precisa ter com Deus não pode ser menor do que o preço que Deus pagou. Tudo. 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 O que Deus está fazendo com Abraão é justamente isso, na sua caminhada. As promessas vieram, mas ele precisa crescer em fé. A sua fé está em desenvolvimento. É um homem que até o final da vida percebe a sua fé progredindo, a sua fé está crescendo. Aquele primeiro momento dele confiar em Deus, quando recebeu as promessas de ser bênção, até que ele realmente fosse maduro em sua fé, isso levou décadas. Eu queria dizer isso para você também, que talvez aquela primeira experiência espiritual que você teve, ou está tendo, o início da fé, mas para que a sua fé amadureça, isso na vida dos homens santos e sábios da história, homens e mulheres da história do cristianismo, as promessas de Deus, elas vão levando muito tempo para se concretizar. E vai acontecer isso na sua vida. Frequentemente Deus vai agir dessa forma na sua vida. Ele vai prometer algo. Vai dar grandes promessas para você. Mas você vai precisar trabalhar ainda décadas para desenvolver a sua fé. Até chegar ao ponto de você dizer para Deus: Senhor, eu dou tudo. Porque o preço da redenção foi total. E a minha confiança no Senhor tem que ser total também. Eu dou tudo. E a maioria de nós não chega nesse ponto. Porque nós estamos adaptados com aquele pouquinho de fé que aprendemos, com aquele início de fé, com aquela fé infantil que tivemos logo no começo. Mas confiar em Deus, então, na vida de Abraão, significa olhar para Ele, somente Ele, com toda a nossa esperança. Não hesitar em mais nada, dar tudo para Ele. E não segurar mais nada, até o Filho amado. Até a coisa mais preciosa da vida. Abraão não está tentando enganar ninguém aqui. Ele sobe. Há sinais, gente, de que a fé de Abraão já havia se desenvolvido nesse ponto. E de que a sua fé era madura. Se você continuar lendo o texto do capítulo 22, você percebe que Abraão subiu ao monte Moriá e ele pediu para os seus servos esperarem lá embaixo. Nós vamos subir, e ele diz o texto, nós voltaremos em breve. Esse homem tem uma fé assim espetacular, ele está dizendo, nós vamos subir, nós vamos voltar. Não há sentido aqui no texto de mentira. Ele não está tentando enganar os servos. Talvez isso tenha passado pela sua cabeça. Ele só falou assim para que os servos não proíbam, tentem impedi-lo, não. Mas ele, na verdade, o que ele está dizendo é que há sinais aqui no seu coração de que ele está demonstrando fé. E é isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, depois vem falar.
Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, destaca esse lado da fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando testado, ofereceu Isaque em sacrifício. E ele cria que Deus iria, até mesmo se fosse necessário, ressuscitar seu filho. Aquele que recebeu a promessa estava para sacrificar seu filho. E mesmo assim, Deus iria abençoar as nações a partir do seu filho. Ele sabia que isso era verdade. Ele não tinha dúvidas. Então Abraão, quando sobe, versículo 5, ele disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo, a faca, foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Abraão responde: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Os dois iam caminhando, tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, verso 9, este edificou o altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque, colocou em cima do altar, sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão! Abraão! Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, Deus proverá, o lugar onde Deus será visto. Este é o lugar onde Deus será visto. Literalmente quer dizer, esse lugar que Deus proverá. E foi o lugar onde Deus se manifestou. Abraão não estava mentindo quando ele disse para o menino: Deus proverá, porque Deus escolherá o cordeiro. É um homem que cresceu na sua fé, e é uma fé que progride em meio a fragilidades, é uma fé que progride em meio a contradições, e assim a vida cristã. A nossa fé progride em meio ao caos. É uma fé que espera promessas que não se cumprem por décadas. Mas a fé é central para nós, porque a promessa é central. E Deus faz as suas promessas, e Deus cumprirá na nossa vida. Eu quero que você olhe para a sua vida, reflita um pouquinho sobre a sua história. As promessas que Deus já fez para você, que talvez não tenham se cumprido ainda. E no meio da fragilidade, das contradições da vida, você continua dizendo ao Senhor: eu creio, Senhor, eu confio em Ti. Abraão abraça, agarra as promessas, mesmo sendo impossíveis, promessas mesmo sendo ridículas, incompreensíveis, contraditórias, mas essa fé ele se firma, porque ele sabia que o custo da redenção era total, e por isso Deus requer de nós também confiança total. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa confiança. Esse Deus que vê tudo, esse Deus que sabe todas as coisas. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Sabendo que o Senhor sabe, ó Deus, o que precisamos. Tu sabes as nossas necessidades, ó Pai. Tu mesmo fizeste promessas para conosco, Pai. Promessas de vida, promessas de proteção, promessas de nos guiar, promessas de profundas bênçãos sobre nossa vida, Pai. O Senhor está fazendo do teu povo uma grande nação. Pai querido, mas essas promessas estão misturadas em muitas situações frágeis, contraditórias, caóticas da vida. Pedimos que o Senhor coloque no nosso coração esse mesmo tipo de fé amadurecida, uma fé que se desenvolva durante a vida, que progrida espiritualmente, para que nós possamos crescer como Abraão, Senhor. E possamos agora também olhar para Jesus, o Cordeiro que foi imolado por nós, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Sabedores que o preço que o Senhor pagou foi total. O preço da redenção
foi o teu próprio Filho, Senhor. A profundidade emocional do teu coração, Senhor, é algo que nos constrange. O amor do Senhor nos constrange. A largura do teu amor, a imensidão do teu amor, Senhor. Ensina-nos a olhar para os céus e contar as bilhões e bilhões de estrelas das tuas bênçãos e saber que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Porque o Senhor pagou o preço, que nós nunca saberemos completamente o valor, nós sabemos da profundidade, da excelência, da majestade do preço, que foi a vida do teu próprio Filho. Pedimos que o Senhor produza em nosso coração essa fé total, ó Deus, de uma confiança que permaneça apesar de todas as contradições e oposições da vida. Entregamos nossa vida nas tuas mãos agora, Pai, pedimos a tua graça sobre nós. Entregamos ao Senhor tudo que temos e somos, e realmente queremos dizer, tudo, ó Deus, tudo que temos pertence ao Senhor. Ó Deus, encha-nos da tua graça, do teu Espírito, agora pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.